Atualmente, Su confiou seu futuro a uma única pessoa. Zheng Xuan, o mestre da guilda Jung, estava lutando contra um homem em meio a vários corpos caídos. As pessoas ao redor não podiam acreditar que ele estava sendo derrotado. Xin Kanggu, o inimigo público mundial, disse que agora só restavam eles dois. O homem afirmou que tudo aquilo havia começado por causa de uma luta sem sentido iniciada por ele mesmo. Ativando sua habilidade, ele declarou que era tudo culpa de um mal como ele. Sorrindo, o outro homem disse que aquilo era uma piada. Perguntou se ele achava que era um mensageiro da justiça. Xuan então questionou como ele tinha coragem de falar sobre justiça. Gritou que estava lutando em nome de todos, mas mesmo assim ele sempre estava em seu caminho. Perguntou o que o jovem era, senão uma pessoa má. Todos que assistiam à luta começaram a gritar o nome do herói. Ao ouvir os gritos, ele se encheu de confiança e disse que, enquanto eles torcessem por ele, não seria derrotado. Então, atacou o jovem. O ataque foi direto contra ele. Kanggu tentou se defender, mas a esfera de energia causou uma explosão que assustou todos. Agora ajoelhado, viu o herói se aproximar. Em meio à fumaça, restavam apenas os dois. Xin, à distância, viu as silhuetas das pessoas comemorando sua derrota. Elas gritavam que sempre haviam acreditado no homem. Todos, em uníssono, pediam para que o inimigo fosse morto. Xuan declarou que não havia uma única pessoa que desejasse que ele vivesse. Usando sua habilidade, disse que aquele seria seu fim. Em alta velocidade, lançou uma rajada de energia contra o jovem, que ainda não tinha se levantado. Ele foi atingido de longe e arremessado ao chão rachado. Depois disso, o herói ascendeu, sorrindo, e disse ao povo que todos os seus preparativos tinham dado frutos. Que agora a liberdade perfeita desceria sobre a terra. As pessoas começaram a chorar de felicidade. O herói então usou sua habilidade para lançar um feixe de energia ao céu. Um grande círculo se formou acima de todos, e dele desceu uma enorme mão para levá-lo. Lá embaixo, as pessoas começaram a sentir medo do que estavam vendo. Mas o herói continuava a sorrir. A mão desceu com tanta força que as pessoas começaram a correr, desesperadas. Ele disse que, como o rei demônio havia descido, haveria paz. Mas foi interrompido por Xin, que declarou que tudo o que teriam seria tirania. Percebendo que ele não havia morrido, o herói o chamou de inseto e mandou que observasse o mundo que sua criação construiria. Foi assim que o mundo apareceu. Dedos batiam repetidamente no teclado. As expectativas do leitor devem ter sido destruídas, já que o protagonista, Zheng Xuan, era um seguidor do Rei Demônio. Ele e as 13 estrelas eram antigos e grandes males. Contudo, a ficção era apenas um espelho refletindo a realidade. O tema daquele romance era baseado na sua própria vida como estudante. Foi naquela época que ele viu o verdadeiro rosto do mundo, um poder capaz de encobrir a violência escolar e distorcer o bem e o mal. Por essa razão, ele incorporou essa realidade ao romance. Mas a crítica não foi positiva. Não havia mais nada a fazer. Ele decidiu fechar a aba de comentário e se sentou na cama do quarto bagunçado. Deitado, começou a ler mais comentários maldosos sobre o livro. Decidiu deixar isso para lá e tentar dormir. No entanto, foi despertado por um barulho alto. Ao abrir os olhos, viu vários homens com picaretas tentando cavar um buraco no chão. Ele tocou o solo e percebeu que era feito de pedra. Diante dele, um jovem estava sendo espancado enquanto era acusado de profanar a graça do eclipse. Ao ver o jovem, ele se lembrou de alguém do passado e se perguntou por que aquela pessoa estava aparecendo em seus sonhos. Um guarda agarrou o jovem pela gola e mandou que voltasse ao trabalho, dizendo que aquilo estava saindo do controle. Estava prestes a socá-lo quando algo chamou a atenção de todos. O guarda então se virou para o escritor e começou a espancá-lo, enquanto todos se perguntavam por que um sonho doía tanto. Outro guarda interveio e eles começaram a discutir. O jovem começou a duvidar se aquilo era mesmo um sonho, pois tudo parecia real demais. Quando o guarda saiu, disse que escolheria ele e lhe daria uma surra. Diante dele, o garoto que tinha sido espancado perguntou se ele estava bem, chamando-o de Kanggu. Olhando para as próprias mãos, ele ficou incrédulo. Correu,
Ajoelhou-se e sentiu mana fluindo por elas. Uma quantidade massiva de energia se espalhava. Ele tinha o poder de absorver mana à vontade, algo conhecido como hipersensibilidade congênita humana. Ao colocar a mão na testa, viu seu reflexo em uma poça d'água. Isso significava que ele era Shi Kanggu. Rindo, ele se perguntou por quê, dentre todos os personagens, tinha que ser justamente ele. Se seu colega ainda estava vivo, significava que estavam 5 anos antes do fim da história. Se tivesse possuído Gen Shivan, teria sido reverenciado como o herói daquele mundo. Mas, naquele ritmo, tudo terminaria com a descida do Rei Demônio, e apenas os seguidores do rei sobreviveriam. Ele teria uma morte patética se não mudasse o final. A boa notícia era que ele sabia como escapar daquele lugar. Após possuir alguém, era como se o passado e as experiências de Shi Kanggu fossem suas próprias. Apesar de ainda estar no nível 10 e sem nenhuma constelação, depois de trabalhar um tempo, ficou exausto. Seu vigor era muito baixo, e começou a se arrepender de ter dado hipersensibilidade humana ao personagem só porque ele era um vilão. Com um cristal nas mãos, desenhando um plano no chão, disse que era o único jeito. Seu colega apareceu correndo, chamando seu nome, e ao se aproximar perguntou se ele estava bem. Shiden disse que sim, e o jovem perguntou se queria descansar. Sorrindo, Kanggu disse que, se os guardas permitissem descanso, ele não teria sido arrastado até aquele lugar. No centro de detenção criado pela organização criminosa Eclipse, caçadores novatos que podiam usar mana eram forçados a trabalhar como escravos na mineração de pedras de mana. Voltando-se para o colega, ele pediu que não se preocupasse e que fosse minerar. Para a surpresa do jovem, Shin disse que estava pensando em fugir, mas pediu que ele esquecesse isso e voltasse ao trabalho antes que os guardas percebessem. Ele avisou para não fazer nada imprudente, e o outro concordou. Voltando ao trabalho, pensou que tinha feito tudo o que podia para avisá-lo. Aquele garoto era o personagem que ele havia criado baseado no menino que conhecera. Ainda não podia alterar o romance, pelo bem de sua fuga. Os homens trabalhavam carregando cristais. Olhando de lado, ele notou que um dos guardas havia agarrado um jovem. No momento em que todos estavam distraídos com os novatos, o garoto havia tentado escapar. Outro guarda apareceu, ordenando que todos observassem, o que fez o jovem tremer. Empunhando sua espada, o guarda ordenou que vissem o que acontecia com quem tentava fugir. Então, diante de todos, ele cravou a espada no estômago do jovem. Todos os meninos ficaram horrorizados com a cena. Furioso, o guarda continuou golpeando o corpo, espalhando sangue em todos. Shin começou a tremer de raiva com o que havia acontecido. Olhando o corpo no chão, chamou o jovem de idiota e disse que já o havia avisado. O guarda se aproximou e disse para ele agir como da última vez, pois não havia ninguém ali, e que o mataria também. Kanggu disse que não se importava com a morte do jovem e perguntou onde era o banheiro, porque isso era mais importante, deixando o guarda confuso. O guarda, de forma sarcástica, perguntou se o garoto tinha se mijado. Como Shin não respondeu, o homem cedeu e mandou que o seguisse. Chegando à porta, o guarda disse que ele tinha 1 minuto, e se demorasse, aquele seria seu túmulo. O jovem entrou no local e viu vários corpos no chão. Caminhando mais para dentro, o guarda contava do lado de fora. Alguns segundos depois, Kanggu encontrou o que procurava. Aos 49 segundos, começou a desenhar com sangue no chão. Quando restavam apenas 18 segundos, já havia completado o símbolo. Uma forte luz começou a emanar do desenho. Shiden começou a recitar, dizendo que sabia que estava sendo observado, que sabia que a entidade enlouquecia por tragédias, provações e desespero. Faltavam 10 segundos. Então ele deveria subir as calças e sair. Virando-se para o símbolo, ele perguntou se não era curioso como alguém de nível tão baixo havia conseguido invocá-lo. Se permanecesse ali por mais um tempo, a entidade apareceria, exatamente como no romance. Para persuadi-lo, a entidade diria que esperar até mesmo o momento a mais significaria o fim do mundo que ele desejava. Como ele havia se tornado o entretenimento que a entidade buscava, usaria isso para obter uma resposta ao seu chamado. Shin disse que era a pessoa mais eficiente para usar aquela habilidade.
À medida que a luz se tornava mais intensa, o garoto sorriu e disse que sabia que ela apareceria. A principal constelação que havia feito contrato com Shin Kang-gu no romance era o Saqueador Dimensional. A entidade o chamou de insolente e disse que lhe emprestaria poder por um momento, já que ele havia conseguido chamar sua atenção. Depois, pediu que ele provasse seu valor. E Shin apenas disse para ela sentar e assistir. Do lado de fora, o guarda começou a bater na porta. Ele conseguiu arrombá-la e gritou, perguntando se o garoto estava brincando. No entanto, quando olhou ao redor, percebeu que não havia ninguém ali. Uma grande quantidade de poeira podia ser vista. Dentro dela, uma silhueta o assustou. Shin havia ganho poder através da constelação. Ele rapidamente avançou em direção ao guarda, mas desapareceu bem no momento em que o homem tentou agarrá-lo. O guarda olhou para trás, mas só viu a porta. Disse que o garoto não estava ali, mas então Shin apareceu atrás dele. Usando uma barra de ferro, ele atingiu o pescoço do guarda. Quando o homem percebeu o que havia acontecido, começou a xingá-lo. Tentou perguntar algo, mas começou a gaguejar. Rapidamente, Shin puxou a barra de ferro do pescoço do outro. O homem caiu no chão instantaneamente. Olhando para ele, o jovem agradeceu, porque foi graças a ele que decidiu deixar aquele lugar. A constelação disse que Shin era interessante e selou o contrato. Com isso, Kang-gu conseguiu vingar o jovem. Pegou a faca e a colocou no compartimento que havia tirado do guarda. O sistema notificou que uma arma havia sido registrada. A partir daquele momento, ele nunca mais olharia para trás. Quando anoiteceu, Shin começou a se preparar. Pegando galões de gasolina, começou a espalhar o líquido por todo lugar. Para escapar, primeiro precisava conseguir um uniforme de guarda de segunda classe. O segundo passo era incendiar os criminosos. Depois, ele precisava escapar justamente pelo portão principal. Os outros guardas começaram a correr, devido ao fogo crescente. Eles se perguntavam quem havia feito aquilo e chamaram os bombeiros. Um deles gritou para todos seguirem as instruções e irem para o crematório. Todos embarcaram em uma van e partiram rapidamente. Olhando para o guarda de segunda classe, Shin chamou sua atenção. Perguntou se ele havia substituído o guarda que estava encarregado deles. O homem respondeu que sim, porque alguém havia fugido do prédio 18, correndo em direção à cerca noroeste do edifício. Depois, perguntou por que ainda não tinham saído. Nervoso, ele começou a acelerar a van. O caminho que levava ao noroeste, a partir da cerca mencionada, era a montanha Shumyeon. À primeira vista, parecia uma boa rota de fuga, pois era escura, sem vigilância e complicada. No entanto, na realidade, estava cheia de armadilhas colocadas pela Eclipse, o que a tornava a rota mais perigosa. Shin usaria essa informação para escapar. Ele disse aos outros guardas que iriam capturar o fugitivo naquela rota de fuga e que, já que ele estava indo para a montanha, só precisavam recuperar o corpo. O motorista concordou. Usaram o código para entrar. Finalmente, ele estava saindo pela cerca da prisão. A van atravessava as ruas durante a noite. O motorista perguntou ao jovem o que estava acontecendo no prédio 18. Entrando no personagem, Shin disse que seria muito mais fácil matar os prisioneiros, já que eles não obedeciam. O motorista concordou, dizendo que eles não passavam de fracassados. Notando a forma como o motorista falava sobre os prisioneiros, Shin ficou irritado. O motorista perguntou há quanto tempo ele estava servindo no prédio 18. Shin respondeu que fazia 2 dias, e os outros comentaram que ele deveria ter trabalhado na unidade 9, o que ele concordou. Porém, o homem disse que a unidade 9 não existia. Mesmo assim, a van continuou em movimento. Sorrindo, Kang-gu disse que ele estava certo. Pegou sua faca e rapidamente esfaqueou o homem que estava no banco da frente, atingindo sua cabeça. Com seriedade, começou a atacar os outros 2, dizendo que os eliminaria. Com um deles morto, o veículo começou a desviar. Depois que parou, o corpo foi lançado pela janela. Usando sua habilidade, o outro guarda começou a xingá-lo e atacou. Seu poder era tão grande que, quando o jovem desviou do ataque, o teto da van ficou com um buraco. Ao ver isso, o guarda ficou nervoso. Então,
Perguntou como ele ousava enganá-los e atacou novamente. Um feixe de energia criou outro buraco e lançou Shin para longe. Sorrindo, o guarda disse que ele não passava de um inútil. Mas, quando olhou para o lado, viu o reflexo do jovem no espelho retrovisor. Nesse momento, Shin saltou fora do campo de visão dele. No mesmo instante, Kangoo apareceu ao lado do guarda, usando sua espada para cortar o pescoço dele antes que pudesse reagir. Eles se encararam enquanto o jovem puxava a espada. O corpo do guarda foi lançado pela janela. Shin começou a se sentir mal, pois havia usado mana em excesso. Quando olhou para o lado, viu uma luz forte vindo em sua direção. Um carro se aproximava. Ele não esperava que estivessem patrulhando e sorriu, dizendo que teria mais obstáculos. Aproveitando sua posição, o jovem desceu a encosta para escapar. Depois de cair por um tempo, chegou ao chão. Mesmo assim, um homem se aproximou, dizendo que não acreditava que ele havia conseguido matar 2 guardas e escapar. Ele segurava um machado e convocou um verme. A marca vermelha acima da cabeça dele indicava que tinha um contrato com uma constelação. Shin se perguntou qual seria o poder dele. Sua constelação era o Conector Competente, que tinha a habilidade de rastrear mana. Foi com essa habilidade que ele o encontrou tão facilmente. Sorrindo, Kangoo disse que isso era ótimo, deixando o outro homem confuso. Ele podia ver a constelação com a qual o homem tinha contrato e a marca vermelha sobre sua cabeça por um motivo. Ao matar outro caçador, ele podia saquear a constelação contratada. O sistema informou que ele podia saquear o jovem. Ao ler isso, Shin sorriu, pensando que poderia usar o saque de constelação pela primeira vez. Se ele havia feito um contrato com a constelação, significava que estava no nível 100. Então era preciso evitar uma luta direta. Decidiu correr e atraí-lo para um ataque. Sorrindo, seu oponente o chamou de verme inferior. Um movimento foi visto em um arbusto. O homem disse para ele fazer o melhor que pudesse para se esconder, pois seus olhos podiam ver tudo que estava oculto. No meio da floresta, o homem começou a procurá-lo. Usando sua habilidade para escanear entre as árvores, perguntava-se onde ele estava escondido. Observando mais de perto, o infravermelho detectou alguém atrás de uma árvore. Correndo em direção a ela e lançando seu machado, gritou que o havia encontrado. Quando chegou mais perto, viu que a árvore inteira havia sido cortada e que não havia ninguém ali. Perguntou-se para onde ele teria ido. Sua dúvida foi respondida quando percebeu algo que o aterrorizou. Abaixo dele, Shin usou sua espada para atingir diretamente seu pescoço. Ele não podia acreditar que alguém lutando em combate corpo a corpo jogaria fora sua arma. Finalizando o corte, Shin disse que aquilo era culpa dele por subestimar um oponente. O sistema notificou que ele havia matado o alvo e adquirido o contrato com o Conector Competente. Esse contrato estava sob o controle do saqueador dimensional e só poderia ser encerrado por extinção ou rescisão. Todas as habilidades agora pertenciam a Shi. Ele começou a ler sobre as habilidades que havia adquirido. Depois de ler, ficou satisfeito com o que obteve. Usando Magvisão, procurou por mais perseguidores nas proximidades. Nesse momento, cobriu a boca porque começou a se sentir mal. Caindo de joelhos no chão, olhou para as próprias mãos e viu que estava tossindo sangue. Preocupado, se perguntou se era devido ao esforço excessivo. Para esconder seus rastros do homem, ele havia suprimido sua mana. Hipersensibilidade e se escondeu. Ele havia despejado toda a sua mana em uma pedra. Se tivesse deixado como estava, ela teria absorvido explosivamente toda a mana ao redor. Por isso, precisou suprimir imediatamente sua hipersensibilidade à mana e jogar a pedra fora. Graças a isso, conseguiu atraí-lo e matá-lo. Mas para se aproximar, precisou usar teletransporte de curta distância, o que deixou seu corpo naquele estado. Se forçasse mais um pouco, morreria. Então precisava encontrar um lugar seguro. Andando um pouco, ouviu um barulho vindo da estrada. Era o caminhão transportando a areia que purificava a pedra de mana. Correndo até a beira de um penhasco, ele saltou para a estrada, pousando rapidamente sobre a areia. Deitado ali, pensou sobre como havia matado 3 homens, algo que nunca tinha acontecido no romance.
Precisava garantir que o futuro não mudasse enquanto se fortalecia para usar seu conhecimento. Considerando quão insignificante era sua existência naquele mundo, o futuro não mudaria por causa disso. Conforme o caminhão se movia, Shi começou a rir. Mais relaxado, passou a observar o céu e a paisagem à sua frente, que era irritantemente bonita. Na empresa, um homem comentou que eles tinham muitos outros para extrair pedra de mana e mandou que voltassem ao trabalho. Atrás dele, seu subordinado concordou. Depois que o homem saiu, ele chamou o fugitivo da prisão de inteligente por tê-los pego de surpresa e saído confiantemente pela porta da frente. Shi chegou ao seu destino exausto, pensando que aquilo estava o matando. Devido ao uso excessivo de mana, sua estamina não se recuperava facilmente. O homem comentou que ele era um assassino de nível 10, cuja estamina não podia ser detectada, e que havia matado um de nível 45 e um de nível 55 da constelação Kangu. Numa cabine telefônica, ligou para alguém e disse que estava em frente à estação Dijon. Encostado no telefone, perguntou se podia pedir um favor. Na empresa, o homem comentou que aquilo seria uma caçada interessante. Shi estava na casa de Soyeon sendo enfaixado. Ele agradeceu por ela cuidar dele, quando de repente pediu ajuda e ela perguntou o que havia acontecido. Ele contou que havia sido capturado pela Eclipse, deixando-a nervosa. Logo, ela perguntou se ele havia sido levado até a mina de pedra de mana, e o jovem confirmou, dizendo que eles precisavam de caçadores de baixo nível como ele. Apesar disso, ele confiava nela e entrou em contato. Sabia que ela ainda o amava. Shi Kangu. Nesse momento, An começou a pedir desculpas enquanto chorava. A mulher disse que deveria ter ficado por perto, pois depois que terminaram, ela se tornou uma caçadora namas. Agora era uma veterana de nível 150 com contrato de constelação. Naquela época, se tivesse estado com ele, também teria sido arrastada para o centro de detenção de Shonjon. Levantando-se, o jovem disse que não deveriam ficar próximos por causa da eclipse, e a mulher respondeu que, no nível dela, era praticamente impossível ser rastreada. Virando-se, Shin disse que não queria que ela se preocupasse com ele. Pediu que ela usasse seu poder apenas para si mesma. Soya arrumou uma bolsa para ele com dinheiro e um celular formatado para evitar rastreamento. Sem nem olhar para ela, comentou que o clã dela sempre andou pisando em ovos, tanto quando estavam juntos quanto agora, e que ela se encaixava bem em um clã. Nervosa, An perguntou se ele não tinha planos de se juntar a uma guilda. Ela começou a dizer que poderiam fazer algo juntos, mas o jovem a interrompeu, pedindo que ela não ficasse presa ao passado. Ao ouvir isso, lágrimas começaram a escorrer novamente pelo rosto da garota. Reunindo-se, ela disse que já esperava essa resposta. An contou que já tinha resolvido tudo. Tinha um amigo que era líder, e os detalhes estavam no celular. Ainda com os olhos marejados, pediu que ele tivesse cuidado e se mantivesse seguro. Sorrindo, ele desejou o mesmo. Entrando em um táxi, pediu para ser levado até a estação Dijon. O motorista perguntou se podia ligar o rádio, e o jovem autorizou. Quando ligou, as notícias falavam que a guilda Junga havia massacrado todos na corporação Rosa Branca. Também comentavam sobre a chegada do dia do julgamento. Dentro do carro, um homem disse à esposa que sentia algo estranho, pois não havia carros nas ruas. Ele ficou preocupado quando ela não respondeu. Ao olhar para ela, viu que no lugar do rosto só havia um crânio. Apavorado, olhou para cima e viu uma enorme foice sobre seu pescoço. Acima deles, no céu, várias entidades sobrevoavam um carro em chamas. Uma repórter falava sobre o céu, que estava ficando roxo e piorava a cada segundo. Antes que pudesse terminar de falar, foi arrastada por monstros de identidade desconhecida. Em meio às masmorras abertas e ao caos dos monstros nas ruas, aqueles com poderes foram chamados de caçadores. Essa situação inexplicável fez a população acreditar que o julgamento divino havia caído. Caçadores que lutavam contra monstros começaram a caçar pessoas em nome dos deuses. Mas depois, mudaram de comportamento, sem motivo aparente. No entanto, quando parecia que tudo estava chegando ao fim, algo aconteceu. Uma mulher foi encurralada por outros homens.
Um deles disse que acabaria com tudo em um único golpe. Foi então que o Salvador do mundo apareceu. Zhang Xuan agarrou a espada com uma mão antes que atingisse a mulher e perguntou se ela estava bem. Assim nasceu a Guilda Junga, protetora e curadora do povo. Por causa disso, todos queriam ir para a supostamente segura Seoul. Ouvindo o rádio, Xi sabia que a Corporação Rosa Branca não era um grupo terrorista. Os ataques também não tinham sido cometidos por eles. Na verdade, foi um ato do próprio Zhang Xuan. No carro, o taxista comentou que seu filho sonhava em entrar na Guilda Jungva. Se Xi enfrentasse aquele homem e revelasse o que ele havia feito, seria transformado em um vilão. O resultado seria óbvio. Por isso, pediu para ser apresentado à corporação de mercenários, pois as guildas estavam ao seu alcance. Minutos depois, chegou ao seu destino. Ser um trabalhador autônomo que aceitava missões apenas da empresa de mercenário era a melhor opção para ele. Li Yurin apareceu, cumprimentando e se apresentando. Ele considerou não revelar seu nome verdadeiro e se apresentou como Jung Sunu. Apertaram as mãos, e ela disse que era um prazer conhecê-lo. Entregando-lhe alguns papéis, disse que tinha um ótimo trabalho de coleta para ele. Shin disse que preferia começar pelos mais difíceis, aqueles que oferecessem boas recompensas. Aaron comentou que tinha ouvido dizer que ele era nível 10, e o jovem confirmou. Ao ouvir isso, a mulher caiu na gargalhada. Enxugando as lágrimas, disse que era hilário. Liberando uma aura ameaçadora, perguntou se ele queria que ela limpasse um cadáver. Ele respondeu que ser mercenário não era sobre nível, mas sobre ter as habilidades necessárias. Li Urin era uma maga e suporte de reforço com contrato com uma constelação de alto nível, um personagem que ele havia criado para um dia enfrentar as 13 estrelas. Xi sabia que precisava conquistar a confiança dela. Perguntou se ela não era uma mercenária. A mulher disse que realidade e espírito eram coisas diferentes. Passando por ela, comentou que verdade e preconceito também eram. Sorrindo, ela decidiu abrir uma exceção e pediu para ver suas habilidades. Assim, os dois ficaram frente a frente. Ativando sua habilidade, Urin disse que julgaria apenas uma coisa: se ele poderia evitar seu poder. Tudo o que queria saber era se ele conseguiria proteger seu corpo e desviar dos ataques para criar oportunidades de contra-ataque. Ela começou a criar fantoches de névoa rastreadores, capazes de localizá-lo mesmo em lugares distantes, uma habilidade chamada névoa rastreante. Como não era uma habilidade ofensiva, ele não morreria se fosse atingido, mas precisava desviar para passar no teste. Preparar. Ela gritou para começarem. A mulher lançou a névoa rastreante em sua direção. Uma onda de energia se formava assim que tocava algo. No entanto, ela não conseguiu ver claramente o que havia acontecido. Para sua surpresa, viu o jovem correndo pela parede à sua direita, o que não fazia sentido, pois no nível dele, até mesmo pular 1 metro já seria difícil. Ela pensou que ele era incrivelmente habilidoso em usar o salto de curta distância. Sorrindo, achou que Xi era só um falastrão. Lançou novamente a habilidade e perguntou se ele conseguiria desviar dessa. A névoa avançou em direção ao jovem com velocidade e força. Quando estava prestes a agarrá-lo, ele olhou para trás e viu o sorriso dela. Mais uma vez, a névoa rastreante se aproximou, espalhando uma onda massiva de energia até alcançá-lo. Olhando para cima, ela percebeu que o jovem havia desviado novamente. Ela se perguntou se o que tinha visto era teletransporte transversal quando ele apareceu atrás dela. Para sua surpresa, uma espada foi posicionada contra seu pescoço. Shin pediu para encerrar o teste ali. Vendo a lâmina perto dela, a mulher sorriu, achando que ele era mais rápido do que esperava. Não era à toa que era um mercenário. Virando-se, Yurin perguntou se ele já havia sido treinado antes. Com sinceridade, o jovem respondeu que não. Colocando os dedos sobre a lâmina, ela disse que aqueles não eram movimentos de alguém nível 10. Kangoo perguntou se ele havia passado, e a mulher disse que sim, que poderia contratá-lo se ele fosse nível 50. Ela avaliou sua espada, e Shin disse que isso era bom. No carro, ela o observou através do espelho. Perguntou se ele tinha interesse em vidro à prova de balas, pois havia um atirador atrás dele.
Quando ela disse que recebia muito amor da Eclipse, ele entendeu que era uma guerra territorial. Abrindo um papel, ela revelou que era uma missão para rastrear um criminoso procurado, entregando-o a ele dizendo que seria muito útil para ele.